Muito bem, amigos da Rádio Grenal, o nosso convidado de hoje é um técnico que tem muita história no Campeonato Gaúcho e agora está trabalhando fora do país. Professor Luiz Antônio Zaluar. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um enorme prazer estar falando com os amigos da Grenal novamente, aqui diretamente de Dubai, né, no Emirados Árabes. Nós já estamos aqui há quase 2 meses e sempre um prazer enorme estar voltando a falar com todos os amigos ouvintes e torcedores do futebol gaúcho. E aí, professor, como é que está a vida aí no comando técnico do Ras Al Khaimah do Emirados Árabes? Em dezembro, início de dezembro, eu tinha um pré-contrato assinado com o Macaé para fazer o Campeonato Carioca. Depois de 3 anos à frente do Cruzeiro, com aquela passagem do Caxias também, fazendo o Gauchão, né? E recebi esse convite aqui do Ras Al Khaimah, uma cidade a 40 minutos de Dubai. É um time que vive um processo de reestruturação, tem um complexo esportivo bem interessante. E está realmente num processo de reestruturação. Foi feito um convite financeiramente muito interessante. Conversei com a diretoria do Macaé, eles entenderam, já que nós somos profissionais e precisamos, acima de tudo, pensar sempre na nossa família primeiro. Resolvi aceitar esse desafio aí, de voltar novamente ao mundo árabe. Essa vai ser minha 8ª passagem aqui, entre a Arábia Saudita, Catar e agora Emirados. E estamos aqui, acho que fomos muito bem recebidos, o trabalho está rendendo bem, gradativamente os resultados estão chegando. E agora estamos em 5 brasileiros aqui no meu clube. Eu trouxe meu preparador físico, Carlos Flávio, e estamos com 3 jogadores brasileiros, os 3 por sinal com passagem aí pelo futebol gaúcho. Nosso centroavante é o Alexandre Matão, que teve uma passagem em 2015 pelo São Paulo de Rio Grande. O volante Davi, que para vir para cá rescindiu aí com o Caxias, que trabalhamos juntos também no Caxias. E o Juninho Tardelli, o meia, que fez a copinha comigo no Cruzeiro. Então, os 3 estão aqui, são meus 3 estrangeiros e gradativamente a gente está introduzindo aqui aquilo que a gente pensa em interessante futebol, e o time está respondendo bem. E acho que a gente está representando bem o futebol brasileiro aqui no mundo árabe dessa vez. O Juninho Tardelli é o irmão do Diego Tardelli, que joga no futebol chinês? Isso, é o irmão do Diego Tardelli. O Juninho teve passagem aí, não só pelo Cruzeiro, mas acho que, se eu me lembro bem, acho que foi a Avenida também, teve mais um outro clube, acho que foram 3 ou 4 clubes aí do futebol gaúcho. Sim, e bom, você destacou anteriormente, né, que trabalhou já no mundo árabe, podemos dizer assim, também na Arábia Saudita, até conquistou o título, né, da primeira divisão, que no caso lá equivale à 2ª divisão nacional, né, com a equipe do Al Ansar. Eu fui campeão em 2000 com o Al Ansar, levei o time não só subir para a primeira liga, como foi campeão da 2ª liga. Depois trabalhei 2 anos no Al Ahly, que é um dos maiores clubes da Arábia Saudita. Conseguimos o vice-campeonato. Trabalhei também no Raid e no Herda, 2 clubes um pouco menores, mas que fazem parte da primeira liga também. Já no Catar eu trabalhei no Al Messainir, que é um clube também não muito grande, mas médio, vamos dizer assim. E agora estamos aqui pela primeira vez aqui no país, Emirados Árabes, mas já sou bem adaptado à cultura local, até já domino bem o idioma árabe aqui. A gente vai gradativamente tentando recuperar esse espaço do futebol brasileiro, que a gente perdeu um pouco de espaço nesses últimos anos. Acho que uma das coisas que me motivou a vir para cá é tentar recuperar um pouco esse espaço que o futebol brasileiro perdeu, né, principalmente os treinadores. Contribuir com o nosso trabalho aí. Além do que, hoje, Dubai e os arredores de Dubai realmente estão
extremamente evoluídos, assim, a riqueza e a estrutura é muito grande aqui, e tem profissionais de todos os lugares do mundo, então isso é enriquecedor para todos nós, né, porque a gente faz muito contato e vê coisas diferentes, né, de outros lugares. Isso para nós, como profissionais de futebol, é muito enriquecedor. Então a gente está aproveitando bem essa oportunidade. Vamos aí até maio, quando deve dar uma parada nessa liga, e aí a gente deve ir de férias para o Brasil. E como é que é o futebol, né, do mundo árabe, tecnicamente falando, e também taticamente, porque a gente vê que é um viés para muitos brasileiros, deixam aqui o futebol nacional e vão atuar aí no Emirados Árabes, na Arábia e também nos países aí no redor. O futebol evoluiu bastante, né? Aqui nós temos os 3 principais países do mundo árabe, sem dúvida nenhuma a Arábia Saudita, que já foi a 4 Copas no mundo, né? O Catar, que vai sediar, né, a Copa de 22. Emirados Árabes já foi a uma Copa do Mundo também. Esses são os 3 grandes centros que investem mais, principalmente a Arábia Saudita, pelo tamanho do país, ser o maior país e mais rico deles em termos de petróleo. É o principal deles, eles já têm lá 4 divisões funcionando, e a primeira liga lá realmente é a que mais investe. Os jogadores locais são muito, muito bons, né? Um nível assim alto para a Ásia, disputa as Copas da Ásia aí de igual para igual com os times japoneses, de times chineses e coreanos. Os outros 2 países que também investem bastante, que são o Catar e aqui o Emirados Árabes, tem um problema de poucos jogadores locais. Esse é o grande problema aqui. Aqui no Emirados são só 2 ligas, no Catar também são só 2 ligas, com poucos clubes, e por a população ser menor e os países menores, a dificuldade é muito grande de achar jogadores locais. Normalmente a gente vê estrangeiros do mundo todo, tem jogadores aqui no Emirados, de inúmeros países com passagem de seleção brasileira, o Xavi está aqui, o espanhol, então tem inúmeros jogadores, muitos brasileiros também que têm ainda mercado, mas a grande dificuldade aqui é achar os jogadores locais, né? Então, os jogadores locais aqui talvez sejam tão valorizados quanto os estrangeiros, porque a quantidade é pequena, e esse realmente é o grande X da questão. Em termos de treinadores, agora nós estamos em 4 aqui, tem o Paulo Comelli, o Péricles Chamusca e o Sérgio Alexandre e eu. Só temos 4 nas duas ligas. Sendo que nesse mercado aqui sempre tivemos uma média dos 12 times da primeira divisão, tínhamos uma média de 8 a 10 treinadores brasileiros. Realmente perdemos muito esse espaço, teve alguns anos recentes que nem treinadores brasileiros tinham. Então, gradativamente, até com a melhor formação que a gente está tendo aí, treinadores de um nível bom, com licença A feita pela CBF, realmente com treinadores mais preparados, a gente está vindo para cá mais preparado, e gradativamente, acredito eu, que a gente vai recuperar esse espaço do futebol brasileiro. Claro, perfeito. Luiz Antônio Zaluar trabalha no Emirados Árabes, né, técnico da equipe do Al Khaimah. E, professor, conversando ainda sobre o futebol árabe, né, que é um futebol que muito a gente se vê pelos atletas que vão para aí, a equipe do Al Khaimah é da 2ª divisão? Ou da primeira agora? Eles chamam de divisão 1, mas na verdade não é, né? É a 2ª liga, que é muito próximo uma liga da outra. O nível não é muito disparelho assim. E o Ras Al Khaimah, justamente por estar nesse processo de reestruturação, procurou investir, né? Não só o Ras Al Khaimah, como o Al Shaab também, contratou o Péricles Chamusca nessa mesma divisão que eu estou, que chamam de divisão 1, mas na verdade é a 2ª liga. Investiu bastante porque quer retornar em breve, né? É um projeto de 2 anos para 3 anos para voltar a ser grande. O Ras Al Khaimah foi um clube que tem 50 anos, já foi muito grande. Há coisa de 6 anos atrás houve uma fusão aqui entre o Ras Al Khaimah e o Emirates, que é um outro clube da mesma região. E depois eles desfizeram no ano seguinte essa fusão.
Com isso, o Rafael Kema perdeu os seus principais jogadores locais, ficaram no outro clube e está tendo que se reestruturar. Agora a estrutura é muito boa, são 6 campos de treino, temos musculação, temos concentração, o apoio financeiro é grande aqui, os salários são consideravelmente bons, a estrutura toda de carro, apartamento, nossas famílias já estão aqui, então é uma vida muito, muito tranquila aqui em termos de comparação com o Brasil. E a gente está todos nós aqui muito satisfeitos, porque realmente Dubai hoje ela ganha mais dinheiro com o turismo do que com o petróleo, né? Pela riqueza, pela estrutura. E viver aqui é uma tranquilidade, ainda mais a gente que tem um pouco de experiência no local, a adaptação se torna muito mais fácil. Então, é uma oportunidade boa, né, também de reciclagem em termos de contato com outros treinadores e outros jogadores de outras nacionalidades. Está sendo mais uma experiência assim, excepcional para todos nós e estou bastante satisfeito. Acompanhando também o Gauchão, que já começou, assinando aí a televisão internacional, a gente tem visto alguns jogos e estamos aí na torcida que seja um grande campeonato gaúcho aí, acompanhando do outro lado do mundo, mas acompanhando os amigos sempre. Sempre ligado, né, no Campeonato Gaúcho. Você que fez uma grande campanha com o Cruzeirinho, né, aqui o Cruzeiro de Porto Alegre, agora de Gravataí. Até queria que falasse um pouco mais sobre essa campanha, por exemplo, do Campeonato Gaúcho de 2015. O Cruzeiro tem umas vitórias importantes, por exemplo, contra o Juventude no Alfredo Jaconi, depois empatou com o Inter naquela estreia do Anderson, né? E na mesma campanha acabou sendo eliminado pelo Inter nas quartas de finais, porém na decisão de pênalti. O Cruzeiro até ganhava o jogo por 2-0. O Cruzeiro sempre eu tenho uma ligação pessoal com o Cruzeiro, toda a diretoria, na figura do seu presidente, o seu ex-presidente. Então eu tive a oportunidade de estar no Cruzeiro 3 anos, 3 campeonatos gaúchos consecutivos. Tive a oportunidade de trabalhar com 3 presidentes diferentes, sendo o mesmo treinador, e acho que marcou a todos nós aquela campanha de 2015, que realmente nós fomos até um pouco prejudicados, na nossa opinião, naquele último jogo. Poderíamos ter ido mais longe, mas foi um grande campeonato. O Cruzeiro conseguiu fazer caixa, foram 5 jogadores contratados para clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós temos aí o Bruno Grassi, que através daquele campeonato continua aí sendo um jogador de muita importância para o Grêmio. E sempre vai marcar todos nós, né, cara? Independente desse ano de 2016 não ter sido tão bom, é evidente que os clubes de menor investimento é difícil você manter o mesmo padrão em 3, 4 temporadas consecutivas, e houve uma baixa e a gente se desligou aí, mas só temos amigos lá, estamos na torcida aqui pelo Cruzeiro, até por todo o Campeonato Gaúcho, que eu sempre tive uma honra muito grande de participar. Tive a oportunidade de dirigir o Caxias também, e acho que o Caxias, de volta à primeira divisão, ainda enriquece ainda mais o campeonato. E eu falo sempre com o pessoal do Cruzeiro, continua a torcida para eles aí, que o Benhur faça um grande trabalho aí, e ele já é um cara que tem história também dentro do Cruzeiro. Eu acho que é o campeonato talvez um dos mais disputados do Brasil, e esse ano tem tudo para ser um dos mais difíceis de todos, porque todas as equipes que estão competindo se prepararam muito, né? Então cada ponto, cada jogo vai ser jogo decisivo, e aí a primeira rodada aí já mostrou que acho que ninguém esperava um começo tão forte do Gilson lá com o São Paulo, né? E um resultado expressivo fora de casa. Acho que vai ser um grande gauchão. Estamos sempre em contato aí com o presidente Noveleto aí, desejando sempre uma boa sorte, que vocês tenham um grande campeonato e que, acima de tudo, a gente está na torcida que ganhe o melhor e que seja um campeonato disputado, que dê grandes espetáculos aí para todos. Até para já agradecer o contato do professor Luiz Antônio Zaluar conosco aqui na Rádio Grenal.
Professor, aí na Arábia, né, muito se fala, até ouvi falar, que normalmente os treinos são à noite por conta do calor no mundo árabe. Não sei se funciona assim no Emirados Árabes Unidos. Isso é no verão, né? Na verdade, as estações aqui são o inverso daí, né? Então, agora Sim. Que no Brasil vocês estão no verão, nós estamos no inverno aqui. Agora, aqui está frio, por exemplo. Hoje foi um dia bem frio aqui, coisa de 7, 8 graus. A gente mantém o treino à tarde no sol ainda durante esse frio. Mas aqui, quando esquenta, realmente eu sei que Porto Alegre é muito quente, já passei muito calor aí, mas nada comparado ao que é aqui. Aqui é coisa de 50 graus, e aí realmente, quando o verão chega, que é a partir de março para abril começa a esquentar aqui, mas aí esquenta demais, e aí realmente a gente só pode treinar à noite, não tem como treinar de dia, porque é insuportável ficar no sol. Inclusive eles usam essa roupa branca assim justamente para proteger do sol, uma roupa bem fina, eles ficam cobertos, porque o sol é uma coisa que a gente não tem ideia do que é no Brasil, né? Sim. Então, normalmente, a maior parte da temporada se treina à noite. Então, mas agora, nesse momento aqui, está fazendo frio. Até que em Dubai e na minha região, que é pertinho aqui, é uma cidade bem próxima de Dubai, a temperatura é amena agora, não chega a fazer frio. Hoje, por acaso, está frio, porque choveu uns dias atrás, uma coisa até incomum aqui. Mas a temperatura é agradável, porque quando começa a esquentar, aí realmente haja ar-condicionado, porque as casas aqui costumam ter 4, 5 ar-condicionados para a gente poder suportar o calor. Os jogadores da mesma forma, né? Um pouco mais adaptados do que a gente, por terem nascido aqui, mas são aventuras interessantes que a gente acaba tendo que se adaptar. Eu, particularmente, com preparador físico que me acompanha aqui, tem muita experiência de mundo árabe, e a gente já sabe mais ou menos os caminhos aí para driblar essas particularidades aqui do mundo árabe. E agora, para finalizar, professor, tem uma história assim engraçada que a gente possa contar aí sobre essa vivência no mundo árabe ou nos clubes onde você passou? Alguma história engraçada, assim? As principais histórias aqui são da língua, né? Principalmente os jogadores brasileiros que chegam aqui, a dificuldade de comunicação deles durante a partida, né? E ficam falando em português e os árabes em árabe, e com o calor do jogo, aí sai cada uma que mistura tudo. Vocês devem imaginar, né? Sim. Então a gente não gosta muito de falar da dificuldade de comunicação, mas tem cada pérola aqui que eu já vi treinador aqui gritar: ei, marcar, number 11. E realmente o jogador árabe provavelmente não entendeu nada. Então aqui muita gente se utiliza de intérpretes para poder se comunicar, né? Agora, o jogador do Emirados tem uma facilidade maior porque a maioria deles fala inglês. Eu, particularmente, como já domino o mundo árabe, já domino o idioma árabe desde 2000, então facilitou um pouco para a gente aqui, né? Então, até para os jogadores brasileiros que não falam muito inglês, a gente acaba ajudando aqui no dia a dia. Mas, é um caderno aberto que tem historinha todo dia. A gente dá boas risadas aqui entre nós, das peculiaridades e da adaptação dos brasileiros aqui nesse mundo árabe. Dá para se divertir bastante. Professor, muito obrigado aí por nos atender, desejar um bom trabalho, e como a temporada acaba em maio, uma boa reta final de temporada aí e sucesso no futebol árabe. Olha, muito obrigado pela oportunidade, um prazer enorme falar com os amigos da Grenal, e a gente estava sempre em contato aí durante os gauchões que fizemos. Quem sabe no futuro aí próximo a gente não esteja junto de novo trabalhando. A vontade é grande de retornar um dia. Sempre é um prazer também ter notícias aí e poder passar um pouco do que a gente vive aqui. Virou o turno agora, faltam 11 jogos, nosso último jogo é dia 28 de abril, então meados de maio a gente deve estar voltando aí, a princípio de férias,
E acho que tem tudo para o Hassel Keyman fazer um bom segundo turno aqui e conseguir uma boa colocação, que é o objetivo deles nessa reestruturação do clube. Tá, um grande abraço a toda a equipe aí da Rádio Grenal, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Estamos às ordens aqui. Valeu. Sempre às ordens e um prazer enorme falar com os amigos. Um grande abraço a todos os amigos ouvintes aí. Valeu, professor. Quando retornar de férias, está convidado a vir aqui na Grenal tomar um cafezinho. Vai ser um grande prazer, amigo. Vai ser um grande prazer, tá? Tamo junto. Valeu. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Grande abraço. Tá aí o professor Luiz Antônio Zaluar, técnico que tem muita história no futebol gaúcho e agora trabalha na equipe do Ras Al Khaimah do Emirados Árabes, participando aqui conosco na Rádio Grenal, falando um pouquinho sobre a reconstrução da equipe lá no futebol árabe.